Olá, mensagem para você, ouvinte. Quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Que a paz de Cristo esteja contigo aí nesse novo dia. E hoje nós vamos falar sobre identidade espiritual. Muitas pessoas não conseguem permanecer na fé. Muitas pessoas abandonam a igreja, muitas pessoas acabam esmurecendo de estar congregando, porque não conseguem achar a sua identidade espiritual. E eu pergunto para você, você conhece a sua identidade espiritual? Você sabe o que é identidade espiritual? Da mesma forma que nós temos a identidade física, precisamos nós das nossas identidades espirituais, para nós sabermos quem nós somos e quem nos rege, quem está sobre nós, aquele que nós seguimos, qual que é o nosso papel como cristão aqui na terra. Tudo isso aí faz parte da nossa identidade espiritual. E eu quero começar lendo lá em 2 Coríntios 5,16. 2 Coríntios 5,16 nos fala assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se nós aceitamos Cristo, temos nós uma nova identidade espiritual. Se nós aceitamos Cristo, temos nós, irmãos, uma nova maneira de vivermos, uma nova maneira de sermos. Então, nós temos que conhecermos 3 pessoas para nós conhecermos a identidade espiritual. A primeira pessoa que nós temos que conhecermos é a pessoa de Jesus, que está lá em Mateus 16, nós vamos ler a partir do 13. Mateus 16, a partir do 13, para nós conhecermos a primeira pessoa, que é a pessoa de Cristo. Procura a tua Bíblia, pega a tua Bíblia e abra, para nós interagirmos nesse assunto. Mateus 16, 13, que nos fala da seguinte maneira: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: um diz João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro estava declarando ali que Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós temos que entendermos que Jesus é Cristo, é Jesus Cristo, é aquele que os profetas falaram que viriam para salvar a humanidade do pecado. Então entendemos e conhecemos agora a primeira pessoa, para nós conhecermos a nossa identidade espiritual. E a segunda pessoa que nós temos que conhecermos, irmãos, a segunda pessoa é as outras pessoas, as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão em nossa volta. Nós temos que conhecer as pessoas que estão em nossas voltas. E aonde nós vamos ler? Está lá no Evangelho de João 17, a partir do 11. Evangelho de João 17, a partir do 11, que nos diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. No passo que eu vou para o junto de ti, Pai Santo, guarda-me em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os,
e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então nós entendemos aqui, irmãos, que nós como cristãos não julgamos e não condenamos ninguém. Todas as pessoas que estão no mundo, ela tem direito à salvação. O próprio Cristo quer, ele quer que ninguém se perca. Ele quer que todo mundo seja salvo. Então não seja um cristão ignorante, ou não seja um religioso ignorante, que já está condenando pessoas que estão sobre a terra, por causa da religiosidade dela, por causa do pecado dela. Porque todo mundo, todos nós temos direito à salvação em Cristo Jesus. Porque Cristo ainda não desceu, Cristo ainda não julgou a humanidade. Então aquelas pessoas que aos nossos olhos parecem que estão perdidas, ainda elas podem ter chance de salvação com Cristo Jesus. Então conhecemos agora a segunda pessoa da nossa identidade espiritual, que é as outras pessoas. E a terceira pessoa que nós vamos conhecer agora é nós mesmos. A terceira pessoa é nós mesmos. Nós temos que conhecermos a nós também, para nós continuarmos vivos na presença do Senhor. E aonde nós vamos ler? Está lá em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3, nós vamos ler o 18, que nos fala assim: a todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então somos transformados, irmãos. Cristão que não é transformado, ele ainda não é convertido. Cristão que ainda pratica as velhas práticas, os velhos pecados, ainda não é convertido. Cristão que está com um pé na igreja, um pé no mundo, não é cristão convertido. Simpatizante de igreja, pessoas que vão na igreja simplesmente para escutar pregações, pessoas que vão na igreja simplesmente para ouvir os louvores que são entoados ali, gosta dos louvores, gosta das pregações, mas não aceitou Jesus como Salvador da sua alma, da sua vida, também não é cristão. Então tem um propósito em cima de todas as coisas. E o primeiro propósito é que nós venhamos aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E o segundo propósito, nós temos que renunciar no nosso corpo tudo aquilo que é desagradável a Deus. Se você deve, você paga. Comprou, pagou. Se não tem o dinheiro para pagar, vai lá e justifica, porque você não pôde pagar naquele dia. Financia a tua dívida. Não deixe credores bater na tua porta cobrando nada, porque você representa aqui na terra a imagem e semelhança de Deus. Se fez, paga. Se comprou, paga. Se prometeu, cumpre. Prometeu que vai fazer, prometeu que vai ajudar. Todas as promessas têm que ser cumpridas, irmãos, porque Deus está ouvindo e vendo todas as coisas. O verdadeiro cristão, ele não nega a palavra. Pode ser uma simples palavra, pode ser uma palavra para uma criança. O verdadeiro cristão, ele não nega. Cumpra com o teu dever de ser humano, cumpra com o teu dever, cumpra o seu dever com as pessoas, para que você possa se tornar um verdadeiro cristão. E o verdadeiro cristão, ele começa com renúncia. Nós temos que renunciar o pecado em nós. Então nós falamos aí das 3 pessoas para nós conhecermos o mundo espiritual, a nossa identidade espiritual. A primeira pessoa que eu falei aqui é Jesus Cristo. A segunda pessoa são as outras pessoas que nos cercam. E a terceira pessoa são nós mesmos. Nós temos que nos conhecer, nós temos que conhecer a Cristo e conhecermos as pessoas que nos cercam, para nós sermos verdadeiros de Deus, para nós conhecermos a nossa verdadeira identidade espiritual. E eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, que a partir de hoje nós possamos viver com a nossa identidade espiritual e que cada dia possamos ter mais e mais revelações do nosso Pai do céu, irmãos, e que ninguém mais nos conheça segundo a carne, ou que nós não venhamos a conhecer ninguém mais segundo a carne, mas que venhamos a conhecer
as pessoas como uma identidade de Deus, que é a identidade espiritual. Deus abençoe poderosamente a todos os ouvintes dessa mensagem, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, coloca essa vida, essa pessoa, esse ouvinte sobre as tuas mãos, ó Deus. Para que ele possa, meu Deus, ter um verdadeiro encontro com o Senhor, meu Deus. Para que ele possa ter identidade espiritual no Senhor, Pai. Para que ele não venha afastar dos teus caminhos, ó Deus. Para que ele não venha julgar e condenar ninguém, Deus. Para que ele, meu Deus, venha conhecer o Senhor como autor e consumador da nossa fé, Pai. Eu entrego cada vida em tuas mãos, para que seja tocada e abençoada na data de hoje, em nome de Jesus.